Olá, gente! Hoje a gente vai começar a fazer a nossa aula de número 4, a relação com o aluno, referente ao final do nosso primeiro módulo, que é postura profissional. Conversamos um pouquinho então sobre os termos que não são adequados na aula 1. Na aula 2 falamos da relação com os nossos parceiros de trabalho. Na aula 3 falamos um pouquinho sobre a relação com as famílias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação com o aluno. Como você olha para o seu aluno com deficiência? Quando você olha para o aluno com deficiência, o que você vê? O que você pensa? O que você enxerga? Você enxerga um aluno, simples assim, ou você enxerga o laudo dele? Você enxerga todos os sintomas, todas as características que você já leu nos livros, nos artigos, que você já viu no Google, menos a pessoa. Quando você está conversando com alguém, como você se refere? Você fala, eu tenho uma turma de 40 alunos e um cadeirante. Eu tenho uma turma com 32 alunos e um autista. Ou você fala, eu tenho uma turma com 41 alunos. Eu tenho uma turma com 33 alunos. Já esqueci o número que eu tinha falado antes. Isso faz toda a diferença. A maneira como você fala é a maneira como você pensa. Se você separa, eu tenho 30 alunos e um cadeirante, eu tenho 30 alunos e um autista, você já está dizendo qual é a sua filosofia de trabalho. Você já está dizendo como que você olha para esse aluno com deficiência. É como se ele não fizesse parte da turma. Ele fosse um adeno, um anexo naquela turma. E não é. Ele é um aluno. Ele faz parte daquela turma. Então, o primeiro exercício mental que nós temos que fazer é esse. Nós temos uma turma. Dentro desta turma, nós temos diferentes alunos com diferentes necessidades educacionais especiais. Aí a gente vai dizer assim, ah, tá, Érica, imagina se eu for atender individualmente a cada aluno. Eu não vou desenvolver o meu trabalho. É muito fácil falar. Não, não é fácil falar e não é fácil fazer. Né? Quando eu trago para vocês esses exemplos e essas falas, eu trago do meu lugar de ação. Ah, então você é uma super professora. Não, não sou uma super professora. Sou uma professora que ama o que faz, que se entrega ao que faz. Isso eu sou. Super professora eu não sou. Perfeita eu não sou. Ninguém é. E ninguém tem que ser. Nós somos seres humanos. Então vamos jogar lá fora essa questão de termos que ser perfeitas ou super professoras. Mas nós temos sim que termos responsabilidade, compromisso, comprometimento com o nosso trabalho e com o nosso aluno. Quando eu olho para o meu aluno, eu não tenho que olhar para ele lembrando do laudo. Eu tenho que olhar para ele como um aluno que necessita que eu encontre estratégias para adaptar a minha aula ou o ambiente ou o material que eu vou ofertar para que ele possa aprender. E ainda assim, nem todos eles precisam de adaptação. Não é porque o aluno tem um laudo, não é porque um aluno tem uma professora de apoio especializado, que ele tem um PEI, que tudo para ele tem que ser adaptado. Tem que se observar, tem que se pensar em estratégias. Tem que conversar com os terapeutas, tem que conversar com as famílias, tem que observar esse aluno, tem que conversar com os colegas. É um caminho, gente. Eu não posso simplesmente rotular um ser, uma pessoa, a partir de um papel. Essa pessoa é um ser humano, é gente. É constituída de sentimentos, ela é constituída de história de vida, ela é constituída de experiências. Ela tem uma maneira de aprender as coisas, ela tem dificuldade em algumas coisas, mas ela tem facilidade em outras coisas, como qualquer um de nós. Se eu já olho para o meu aluno, e aí eu já não estou nem falando só do aluno com deficiência, já estou até colocando todo mundo no mesmo pacote. Se eu olho para o meu aluno
e eu só enxergo que ele não consegue fazer, não sabe fazer, eu realmente estou na profissão errada. Se eu não valorizo aquilo de positivo que o meu aluno traz, e a partir do que ele sabe, a partir do que ele tem de positivo, eu desenvolvo, eu estimulo aquilo que ele precisa ser estimulado e desenvolvido, eu não estou fazendo o meu trabalho pedagógico da maneira correta. Então, que a gente fique com essa reflexão. O meu aluno, ele é da turma. Ele não é o aluno do professor de sala de recursos, ele não é o aluno da professora especialista, ele não é responsabilidade do terapeuta, ele não é responsabilidade da família dele, ele é nosso. Eu, enquanto professora regente, professora generalista, enquanto diretora, enquanto pedagoga, enquanto profissional da educação, eu preciso entender que esse aluno, ele é nosso, ele é da instituição. Vejo, às vezes, coisas que me entristecem, né? O professor generalista ou o professor regente chega, dá uma atividade para os outros alunos da turma e para aquele aluno, né, que tem a deficiência, ele ou espera a professora especialista tomar uma atitude, reagir, ou ele não entrega a atividade para aquele aluno porque diz assim, ele faz, não se conhece esse aluno, não se conhece essa criança, eu não sei lidar. Nós já tivemos esse papo em outra aula, né, do não saber lidar. Não vamos repetir aqui, né? Vejam o vídeo lá da relação com os profissionais. Então, se eu tenho esse tipo de atitude de entregar as atividades para o resto da turma, para todos os alunos da turma, e excluo um aluno da turma, eu preciso rever o meu conceito profissional e o meu conceito de relação com os meus alunos. Érica, é fácil o discurso? Não, gente, eu acabei de dizer para vocês, o que eu trago para vocês é da minha experiência. Eu já trabalhei com turmas numerosas, alfabetização. Eu não tinha parceira de trabalho na turma, uma professora especialista, e eu tinha uma turma em que um dos alunos dessa turma era autista, né? Tinha autismo. É autista não, que eu não gosto desse negócio de parece rótulo, eu tô carimbando a pessoa, né? Tinha autismo. E eu trabalhava sozinha. Foi fácil? Não. Eu terminei o ano muito desgastada, eu terminei o ano com alguns problemas de saúde, tomava muito remédio para dor de cabeça. Às vezes me sentia fracassada porque não dava conta daquilo que eu havia planejado. Mas no final dessa caminhada difícil, esse aluno aprendeu a ler. Eu trabalhava numa turma de alfabetização e esse aluno aprendeu a ler. Eu colava as coisas na minha roupa, que era a maneira que eu tinha de chamar a atenção dele. E ele aprendeu. Então eu mostro para vocês que não é porque eu tenho, sua professora, não. É você que tem que querer, você tem que entender qual é o seu papel ali, qual é a sua função. Na época, o que eu faria hoje? O que eu faria diferente hoje do que eu fiz na época? Eu cobraria de quem eu precisava cobrar, tá? Uma professora de apoio especializado, terapias que esse aluno não fazia. Eu teria orientado essa família de uma outra maneira. Eu não teria colocado só nos meus ombros essa responsabilidade. Eu teria adoecido bem menos. Essa é a grande diferença do que eu fiz e do que eu faria hoje diante de toda a caminhada profissional que eu já tenho e de toda a experiência. Agora, a minha dedicação é a mesma. Desde quando eu comecei lá com 17 anos até hoje com 38. É a mesma dedicação. O que muda é a experiência, a bagagem, a estratégia que a gente vai buscando, que isso só mesmo os anos de profissão vão trazendo pra gente. Agora, o amor e a vontade de que ver o meu aluno aprender, isso continua o mesmo brilho no olhar.
E aí a gente entra numa outra questão, né? Numa outra situação, que é planejar o que eu vou dar para o meu aluno. O meu aluno, ele é uma pessoa. Como toda pessoa, ele tem já a sua bagagem de experiência e ele já tem o seu conhecimento. Eu não posso começar com o meu aluno achando que ele não sabe nada. Eu não posso começar com o meu aluno, olhar para ele e achar que ele não vai aprender nada. Todo cérebro aprende, todo mundo aprende. Eu não posso olhar para o meu aluno e achar que ele está ali só para socializar. Eu não posso olhar para o meu aluno e achar que ele está ali só para a mãe dele poder trabalhar fora. Eu tenho que acreditar que esse aluno é capaz de aprender, que esse aluno vai se desenvolver, que esse aluno vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto produtivo. Se eu não acredito nisso, eu realmente não vou buscar estratégias de ensino, não vou buscar atividades, eu não vou buscar parcerias, eu não vou planejar nada. Eu vou sentar ao lado dele e vou, no máximo, tomar conta para ele não se machucar. Isso não é educação, isso não é transformar a escola num espaço pedagógico. Repito, cada um tem o seu ritmo. Eu não tenho como aqui dar uma receita para vocês. Se vocês quiserem até conversar individualmente, expor as experiências de vocês, a gente pode trocar. Num vídeo que é para um monte de gente assistir, eu não tenho como dar uma receita. Faça assim, faça assado. Eu só posso dizer para vocês, é possível. Tá? Diante de todas as experiências que eu tenho vivido e que eu tenho também observado de colegas que desenvolvem excelentes trabalhos. Só que todos os excelentes trabalhos que eu observo, eles começam desta maneira. Eu acredito no meu aluno. Eu acredito na potencialidade desse meu aluno, na capacidade de desenvolvimento desse meu aluno. Eu não olho para o aluno como um papel ambulante. Eu não olho para o meu aluno como uma pessoa que ela é somente alvo da saúde. Ele está na escola porque eu acredito que ele vai se desenvolver. Então eu vou buscar as estratégias de ensino que melhor se aplicam para a aprendizagem daquele aluno. Eu vou buscar parcerias para aquele aluno se desenvolver. Eu vou conversar com os terapeutas desse aluno, eu vou conversar com a família desse aluno, eu vou conversar com colegas que têm mais experiência naquela área. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou observar, eu vou ter criatividade para elaborar os materiais, se forem necessários. Eu vou conversar com os outros alunos da turma, porque às vezes esse aluno precisa de uma adaptação ambiental, precisa de uma adaptação de dentro da sala. E aí é bom e é necessário que se converse com os outros alunos da turma. A gente conseguiu um sucesso com crianças de 4 anos. Imagina o que a gente não pode conseguir com crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Mas eu te pergunto, professor, você quer esse sucesso? Você enxerga no seu aluno essa possibilidade? Ou você acha que ele está ali só para socializar? Qual é o passo a passo que está fazendo para o seu aluno? Qual é o planejamento que você faz para o seu aluno se desenvolver? Você acredita no seu trabalho? Você acredita que o seu trabalho vai fazer diferença na vida daquele aluno? Quando a gente acredita, a gente vai em busca do melhor caminho. Eu deixo aqui como finalização desse vídeo para vocês essa pergunta, né? Essa reflexão e esse novo olhar para o seu aluno. Você acredita no futuro desse seu aluno? Você acredita que você pode colaborar e fazer a diferença na vida desse aluno e da família dele? Você acredita que o seu aluno é tão capaz
quanto qualquer aluno da turma onde ele está inserido? Pergunta isso para você. Você responde para você. E aí a gente conversa nos comentários, tá? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por até aqui estarem acompanhando o nosso curso, tá? Repito, peço mais uma vez que nos comentários vocês deixem as experiências, as perguntas de vocês, até mesmo os comentários discordando do que eu falo, né? A troca é isso. A gente só cresce assim, ouvindo e falando. Beijos.